igreja pode se assentar. Meus irmãos, mais uma vez, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo a todos. Peço à igreja que possa abrir as Sagradas Escrituras no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Esse sermão terá duas partes, meus irmãos. E devido a ser Santa Ceia, também a recepção de membros, a gente pensou nesse aspecto. Então, parte 1 hoje, parte 2 próximo domingo. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Permaneça com sua Bíblia aberta. Você já teve a sensação de estar sendo controlado por algo que você não entende? Como se houvesse uma força invisível empurrando você para longe da paz, para longe da esperança, para longe da sua própria identidade. Hoje muita gente vive assim, sem correntes nos pulsos, mas com a alma acorrentada por dentro. Parece exagero? Pense um pouco. Quantas vezes você se pegou repetindo padrões que odeia, prometendo para si mesmo que seria diferente, que não cairia de novo e caiu? Quantas vezes você tentou encontrar alívio em distrações, em vícios, em relacionamentos, e no fim, ao final do dia, ficou mais vazio do que antes? A verdade é que nós vivemos cercado por vozes que tentam nos dominar, dizendo para nós mesmos: você não vale nada, não tem mais jeito, Deus não se importa com você. O que você sente não vai passar nunca. Talvez você nunca tenha dito em voz alta, mas já acreditou. Talvez você esteja vivendo num caos silencioso, onde tudo na superfície está bem, mas onde ninguém vê, onde ninguém sabe, está gritando dentro de você. E mesmo que esteja vivendo, no fundo, sente que algo morreu por dentro. Essa é a realidade de muita gente. Pessoas oprimidas, pessoas exaustas, pessoas confusas, dominadas por vozes, traumas, medos, vícios, que parecem maiores do que qualquer força que encontramos em nós. E se você está se reconhecendo nisso, saiba, você não está sozinho. Essa escuridão que te cerca tem nome e também tem solução. São os poderes das trevas. O que nós precisamos de verdade não é só motivação, não é só descanso de um novo começo. O que nós precisamos de verdade é de um libertador. Para aqueles que creem em Jesus, também batalha contra essas forças da escuridão, contra esses poderes das trevas. E a pergunta fica: será que nós que cremos em Jesus estamos realmente vivendo vidas livres? Ou será que estamos nos acostumando com a prisão de emoções não resolvidas, de religiosidade sem o poder do Evangelho, do pecado que está escondido, do medo que ainda governa as nossas decisões? Será que a gente tem cantado sobre liberdade, sobre rios que fluem, que curam, mas vivido ainda como quem morre, como quem está entre túmulos, como quem está na sepultura? Hoje a palavra vai nos mostrar que o nosso libertador, ele não só veio para nos aliviar,
ele veio para nos libertar com autoridade. Porque ele é o rei que atravessa mares, entra em territórios esquecidos e vence as trevas que ninguém mais consegue vencer. O nome dele é Jesus. Ele é o grande libertador dos poderes das trevas. E o Evangelho de Marcos vai nos mostrar isso no capítulo 5, versículos de 1 a 13. Leia comigo, meus irmãos. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 13, diz o seguinte, a palavra do Senhor. Entrementes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus, não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera, espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeira abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Feche seus olhos por um momento, vamos orar a Deus agradecendo sua palavra lida. Senhor, nós queremos te agradecer pelas Sagradas Escrituras, pelo Evangelho de Marcos, agradecer a tua santa palavra que chega às nossas mãos e nós podemos lê-la hoje. Pedimos a ti que aplique esse texto sagrado em nossos corações, quebranta os nossos corações, transforma nossos corações de pedra em corações de carne, em corações quebrantados e solo fértil para o seu Evangelho. Pedimos a ti também que eu possa ser encontrado fiel, manejando a palavra da verdade. É isso que pedimos em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o Evangelho de Marcos, como já temos visto, é sobre Jesus Cristo. É falado isso no capítulo 1, versículo 1. Jesus Cristo, o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Rei. E nós vamos ver então que Marcos, ele reúne as memórias do apóstolo Pedro, ele teve em contato, ele foi discipulado pelo apóstolo Pedro para uma igreja perseguida. E essa igreja, localizada em Roma, provavelmente no ano 60 a 55, ela estava precisando conhecer mais sobre o rei que os salvou. E Marcos vai então mostrar, até agora, que Jesus, ele é de fato o rei, ele foi anunciado pelos profetas, ele tem autoridade para curar, ele tem autoridade para perdoar, ele tem autoridade para acalmar tempestades, ele tem autoridade para expulsar demônios. Ele toca os intocáveis, ele acolhe os rejeitados, ele levanta os caídos, e ele não apenas fala sobre liberdade, mas ele é a própria libertação. E hoje nós vamos caminhar e nós vamos ver que de fato Jesus é esse libertador. E nós vamos ver por que ele é esse grande libertador. Então, é isso que nós vamos ver hoje. O Rei Jesus é o grande libertador. E a primeira libertação que nós vamos ver, e nós vamos ver só a segunda no próximo domingo, tá bom? Então venha para pegar a continuidade. A primeira libertação que nós veremos é que Jesus, ele nos liberta do domínio das trevas. Versículos de 1 a 13. Acompanhe aí comigo a partir do versículo 1. Olha o que diz o texto sagrado. Entrementes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Se os irmãos se lembram, no capítulo 4,
Marcos ele amplia mais o ensino de Jesus para nós, e ele mostra que Jesus ele ensinou uma parábola que é principal para entender o reino de Deus, é a parábola dos solos, e o coração quebrantado é aquele que, de fato, ele multiplica, é aquele que floresce. Ele fala outras parábolas, e depois dessas outras parábolas, que revelam mais acerca do rei, do reino, e que o reinado é chegado, e que vai influenciar a todos os lugares, a gente vê depois a continuação de Jesus ensinando para os seus discípulos, mas agora indo na viagem de um lado, onde ele estava, na Galileia, para outra região. E agora ele chega nessa outra região, a gente viu que terminou com uma pergunta: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? E essa é a resposta agora dada por Marcos, mas que a gente viu que já foi dada antes. E a resposta é o Filho de Deus, é o Rei prometido, é o Rei que não veio segundo as expectativas esperadas da época. Mas esse Rei, ele é o Rei que, conforme vimos na parábola da candeia, não tem como ser prendido e abafado, mas é o Rei que, quando o Rei chega, o reinado chega e a luz chega. E essa luz é dado prenúncio já, ou seja, anunciado antecipadamente, que vai de fato iluminar todos os cantos. E Marcos, ele registra que quando Jesus chega do outro lado do mar, ele chega num território conhecido pelos judeus. O território dos Gerazenos, ou dependendo da sua tradução, pode mudar um pouco, mas o importante aqui é que Marcos ele quer deixar registrado que esse território é um território gentio, ou seja, não é um território onde judeus viviam. E Marcos ele já está nos mostrando que o reinado de fato vai influenciar, a luz vai alcançar lugares inimagináveis. A luz, que é o rei e seu reinado, não tem fronteiras. Nenhuma terra está distante demais, geograficamente, para Jesus alcançar. Nenhum coração está perdido demais que Jesus não possa encontrar. Que era isso que os judeus pensavam. Os gentios, eles não sabiam, eles não tinham essa expectativa do rei, mas Marcos ele resolve deixar registrado que Jesus vai a esses lugares que nós consideramos obscuros. Talvez eu e vocês, nós temos alguém na nossa família que nós dizemos assim: não tem como Jesus alcançar essa pessoa. Mas Jesus está falando: não tem lugar, não tem coração que está dominado pelo reino das trevas que eu não possa ir de encontro. Depois, Marcos ainda continua, versículo 2. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Então Marcos diz, Jesus chega, e a cena é quando Jesus coloca os pés na terra, vem alguém dos sepulcros, dos túmulos, do cemitério. E já é tarde, meus irmãos, é uma cena sombria, né? Se a gente estiver caminhando de noite no cemitério, né? Tem cemitérios por aqui pela cidade, e alguém vir correndo na nossa direção no cemitério, a gente vai correr junto, né? E se você ler o restante, até do versículo 14 em diante, você vai ver que Marcos ele deixa registrado que agora Jesus, quando efetua a transformação nesse homem, ele está vestido, agora está vestido. Ou seja, para piorar a situação, esse rapaz estava pelado. Então imagina aí, né? Que cena. Mas Jesus, ele mostra que ele não tem medo de nada. Não tem nada que possa provocar medo em Jesus e afastamento dele.
chega uma pessoa que sai dos túmulos, principalmente os túmulos daquela época que era muito fedorento e havia um destaque, né, diferentemente de hoje em dia, onde você enterrava as pessoas era destacado de branco, né? Existia uma faixa lá branca que mostrava. Então Jesus vê essa pessoa vindo e não corre. Quem corre em direção a Jesus é aquele que vive nesse local impuro e que Marcos deixa o registro de que ele está possesso de espírito impuro. E nós já vimos isso. Espíritos que estão se apoderando dessa pessoa. E Jesus, até agora, tranquilo. Versículo 3, o que acontece? Marcos ele vai interromper essa narrativa e vai descrever. Agora, quem é essa pessoa e o quão Jesus deveria ficar com medo, mas não ficou. Vê só, versículo 3 diz assim: o qual vivia nos sepulcros, mais uma vez, falando, gente, ele vivia no cemitério. Ele não vivia em casa, não. Parece que Marcos ele quer deixar a impressão nossa que essa pessoa vivia como bicho, como um animal selvagem. E diz o seguinte ainda, versículo 3. E nem mesmo com cadeias podia prendê-lo. Presta atenção, meus irmãos, eu vou traduzir como está no original, porque tem 3 negativas importantes. E essas 3 negativas é para deixar na nossa consciência e na consciência dos leitores do quão poderoso é esse Espírito. E aí ele fala assim, ó, na tradução literal, e nem mesmo com cadeias, então, algum objeto, alguma coisa natural conseguia prender essa pessoa? A resposta é não, não conseguia. Ninguém, nenhuma pessoa, é assim que está no original. Então, objeto nenhum, pessoa nenhuma conseguia controlar essa pessoa que estava possessa de um espírito. E o texto ainda diz assim, não mais podia prendê-lo. E quando, ou seja, no tempo, alguém conseguiu deter? Ninguém. Não existia tempo, não existia objeto, não existia ninguém que conseguia deter essa pessoa. É uma pessoa que deveria provocar medo em cada um de nós. Porque aquilo que não podemos controlar, nós temos uma reação negativa, e ainda mais se isso que não podemos controlar é algo obscuro, é algo violento, como nós veremos aqui, versículo 4, ainda descrevendo essa pessoa. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, então Marcos ele diz, olha, essa pessoa ela foi presa com correntes grossas, com metal, nos braços e nas pernas. E o que é que aconteceu? Versículo 4 ainda, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. Ninguém podia subjugá-lo, ou uma tradução literal, ninguém podia domá-lo, ninguém podia prendê-lo. Então veja, é algo que provoca medo, uma pessoa incontrolável. E Jesus, até o momento, botou os pés, essa pessoa veio na direção, e Jesus não tem medo. Parece que essa pessoa estava vivendo numa ilusão de uma liberdade sem Deus. Ela estava vivendo num estado de rebelião contra tudo e todos. As pessoas tiveram a reação de controlar isso, mas não conseguiam controlar isso. E vai acontecer algo no versículo 5. Versículo 5 ainda descrevendo ele. Perceba com essa cena quão
quão Marcos está querendo trazer na nossa mente a descrição dessa pessoa. Versículo 5 diz: andava sempre, de noite e de dia, clamando, gritando por entre os sepulcros, ou nos sepulcros, e pelos montes, ferindo-se com pedras. Marcos está dizendo, essa pessoa não dormia, essa pessoa não descansava, não parava, vagava, gritando, talvez gritando pela dor, talvez gritando por ajuda. E uma pessoa dessa gritando, meus irmãos, a gente correria com certeza. E quem já não se sentiu sujo, quebrado, inútil por dentro e talvez entenda o grito desse homem. Aquela vontade de sentir e de fazer o seu corpo sentir o que sua alma está sentindo. Ele se machucava devido a isso. E veja agora no versículo 5 o que é que acontece quando esse homem descrito corre até Jesus, o que acontece. Versículo 6. Quando de longe viu Jesus, aí sim continua novamente, correu e o adorou. Agora, meus irmãos, se vocês pegarem umas traduções mais recentes, NVI, Nova Versão Internacional, NVT, Nova Versão Transformadora, NAA, Nova Versão Almeida Atualizada, você vai ver que nenhuma traduz mais assim, que ele correu para adorar a Jesus, porque só adora quem crê em Jesus, quem serve a Jesus. Então, o que aconteceu, se a gente for pegar o contexto e traduzir essa palavra corretamente, a gente vê que Jesus, que essa pessoa correu e se prostrou, e se ajoelhou, como já vimos que os espíritos imundos fizeram no capítulo 1. Então, essa pessoa que está possuída pelos poderes das trevas, ela vai e se prostra diante de Jesus. E veja o que exclama dentro dele. Então, esse espírito imundo vai, que está possuindo esse homem, e se prostra diante de Jesus. Isso já revela alguma coisa. Que quem tem o domínio de todas as coisas não são os poderes das trevas, mas é Jesus. Então o espírito imundo vê Jesus de longe e ele vai correndo com medo. E ele se prostra diante de Jesus. E vê o que é que ele diz. Versículo 7. Exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, não me atormentes. Se vocês perceberem, Marcos já deixou registrado para nós os espíritos imundos, os poderes das trevas, muitas vezes confessando corretamente quem Jesus é. E nesse texto agora, isso se torna muito mais significativo do que nos outros, porque Marcos ele terminou o capítulo 4 falando quem é este. E quem responde corretamente quem é esse? Não foram os discípulos, mas foi o poder das trevas. Os espíritos, os seres espirituais malignos sabem quem Jesus é. E eles correspondem a textos dos Salmos, que nós vimos colocando Jesus como o próprio Deus, Filho do Deus Altíssimo. Não nos atormentes. Quem é que faz isso, meus irmãos? Quando você se prostra diante de alguém, você chega a se prostrar e se ajoelha, meu Deus do céu, me perdoa, ou eu vou fazer direito. Você só faz isso diante de alguém que você encara que tem o poder maior do que você para resolver o seu problema. Sei lá, no trabalho, se você fez alguma coisa errada, chefe, me perdoa, pelo amor de Deus, eu vou fazer direito porque você precisa daquele emprego para o seu salário. E o que é que os poderes das trevas fazem diante do rei, que domina todas as coisas? A mesma coisa.
Porque eles sabem que eles não podem competir contra o rei. É ele que domina todas as coisas. Ali está o rei dos reis. E os demônios, os poderes das trevas reconhecem isso. E nós reconhecemos isso? Será que quando a gente se coloca diante do rei, existe esse temor, existe esse senso de responsabilidade que estamos se colocando não diante de qualquer pessoa, mas diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Porque Tiago vai também falar na carta de Tiago, os demônios creem, e diferente de vocês, eles estremecem, eles ficam trêmulos, e eles obedecem. E vocês? E eu? Será que a gente se coloca assim diante de Deus? Nós temos um compromisso com o rei, e esse compromisso com o rei leva-nos a ser aquele solo fértil que dá frutos, que espalha a palavra de Cristo e tem um compromisso de, pelo menos, no estado de paz, que é o que estamos agora, meus irmãos. Porque esses irmãos que ouviram isso aqui, foi mais duro para eles a palavra, porque eles estavam no estado de perseguição. E eles verem aqui que os espíritos das trevas reconhecem que o rei é de fato que domina sobre todas as coisas, tenha trazido encorajamento para eles, porque eles já estavam compromissados, toda a sua família, porque no momento que eles falam que são crentes no Senhor Jesus, o Estado, o Império Romano, poderia matá-los, persegui-lo e toda a sua família. Agora nós, quando confessamos a Jesus como Senhor e Salvador, nos tornamos membros de uma igreja, o que é que acontece com a gente? Nada, nada. Fica a depender de você e de mim, o compromisso que nós temos com o rei. Agora, será que você e eu, nós trememos no que fazemos? Quando você faz qualquer coisa, você está fazendo para o Rei dos Reis. Não é para o seu patrão, não é para o seu marido, não é para a sua esposa, não é para o pastor, não é para o presbítero, não é para o diácono, não é para ninguém. Você está diante do Rei dos Reis. E será que você treme e diz: Filho do Deus Altíssimo, eu vou te servir? Porque os demônios, eles obedecem. Agora eles não têm um coração transformado. E se nós não temos um coração transformado, o nosso destino será os desses demônios, que nós iremos ver o que é que aconteceu. Diz assim o texto, versículo 8. Veja aí comigo o texto sagrado. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. Então, meus irmãos, antes de nós lermos a sequência do texto, o tempo que está isso é um tempo que nós chamamos, que já aconteceu. Quando Jesus diz assim, sai desse homem, ele já deu o comando e só resta uma coisa, o espírito obedecer. Está entendendo? Então, leia com esse entendimento. O espírito tem que sair, não existe. Jesus deu o comando. E quando ele dá o comando, acontece. Então, Jesus Cristo fala uma palavra e vai acontecer. Agora, até que aconteça, que o espírito tem que obedecer, o que é que acontece aí nesse meio caminho? Não é uma negociação não, mas a gente vai ver. Versículo 9, olha o que é que acontece. E perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E aí veja comigo, meus irmãos, outra cena inusitada. Imagine que você convida alguém da igreja para sair, ou sei lá, seu irmão ou sua irmã, arruma alguém crente mesmo, que inspira o evangelho, e aí vê que você é solteiro ou solteiro, e aí olha, marquei já o encontro com vocês,
E aí você chega nesse encontro, aí você pergunta, ei, qual é o teu nome? Aí a pessoa, Legião. É estranho, né? A pessoa fala, não, meu nome é Milhares de Exército. Aí a pessoa, que é isso? Aí você já fica, é o quê? Você vê que tem algo perigoso ali. Então é isso que acontece aqui. Entendeu? Jesus, ele pergunta o nome dessa pessoa, desse demônio, e aí, em vez dele falar o nome dele, ele fala algo que representa o que está acontecendo ali. E o que está acontecendo ali é uma batalha. Ele usa uma palavra que vai trazer à mente dos leitores o contexto de guerra, de batalha. Legião era o nome usado, a palavra usada para um exército romano de por volta de 6.000 soldados romanos. Então ele fala o que representa que está ali dentro. Os poderes das trevas em seus milhares de soldados. E aí essas vozes estão dizendo assim, estamos em guerra. Contra quem? Contra Jesus? Não. Jesus é Senhor, meus irmãos. Mas contra nós, contra a humanidade. Ele estava em guerra interna com essa multidão de vozes dentro de si, essa pessoa. Prisões e dores, como a gente já viu. E o que é que acontece no versículo 10? E rogou-lhe encarecidamente, vê aí como o tradutor ele traduz, encarecidamente, meu Deus do céu, ele está, entendeu, ali pedindo misericórdia. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Essa palavra país pode ser território, e na verdade território é melhor. Então, território, não mandasse ele para fora daquele território no qual ele tinha influência. E por mais forte que o inimigo pareça, vê só, ele age como, meu Deus, me perdoa, Senhor, por favor, faz isso, aquilo, para ver se, entendeu, ele pelo menos não quer ser destruído naquele momento, porque esse é o poder de Jesus. Então ele pede permissão, e Lutero já falava que o diabo é diabo de Deus, meus irmãos, porque Deus é que tem domínio sobre todas as coisas, por mais aparente que achamos que os poderes das trevas estão dominando. Jesus domina sobre todas as coisas, e o diabo só age até onde Deus permite. E é isso que o demônio está querendo, a permissão. E aí veja o versículo 11. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E isso é significativo para os leitores, principalmente daquela região de Gadara ou de Gerazenos. Porque se você for olhar os destacamentos das legiões do Império Romano, a 10ª legião, ela tinha uma bandeira em forma de javali, em forma de porco, entendeu? E aí parece que Jesus, ele também está prenunciando o que é que acontece com todos os domínios e exércitos deste mundo. Nada é forte demais e contrário demais a Jesus, porque os espíritos imundos vê algo imundo, que são os porcos. Para o judeu, os porcos eram considerados animais imundos. Se você ler Deuteronômio, se você ler Levítico, você vai perceber isso. Então, os judeus, eles não podiam criar porcos, porque eram considerados animais imundos, animais impuros. E quando o judeu tocava em um animal impuro ou comia um animal impuro, ele tinha que fazer uma série de rituais para se purificar e poder prestar seu culto, sua adoração a Deus. Então, os demônios veem essa oportunidade quando aparece essa manada de porcos, que representa muita coisa para os judeus e para os gentios. Para os judeus, impureza, para os gentios, o exército romano.
E aí, versículo 12, vê o que acontece. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, veja só, a ênfase, suplicaram, rogaram, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Então Jesus, ele faz essa concessão pela sua misericórdia, e ele permite que esses demônios, eles entrem nesses porcos, e não é falado no texto o porquê Jesus faz isso, porque ele permite que entre naqueles porcos, talvez pelo desfecho que vai acontecer no texto agora. Veja o que é que vai acontecer, versículo 13, Jesus o permitiu, então saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se de espenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Então parece que Marcos, ele tem a intenção de mostrar essa cena para nós, para que a gente perceba o que aqueles poderes das trevas, aquele domínio das trevas estava querendo e tem a intenção de fazer com a humanidade. Estava sendo representado por aqueles porcos. É como se Jesus e Marcos falassem: olha o que vai acontecer com vocês, se esses espíritos das trevas continuarem influenciando a sua vida, eles vão te destruir. E agora perceba, eles destroem um porco, 2 porcos não, cerca de 2.000, uma multidão, digamos assim, de porcos, né? Mas lógico que não é uma manada de porcos. Então, Jesus, ele diz: veja o que é que eles fazem. E eles vão conduzindo esses porcos até despenhadeiro abaixo, falando: olha a queda, como é grande das pessoas, dos animais, de tudo que os poderes das trevas dominam. É destruição completa. E eles se afogam dentro do mar, que, como já vimos no relato anterior, representa também um local de influência demoníaca. Quem sabe os demônios, eles se jogaram ali, porque destruiria os porcos, e ao mesmo tempo eles estariam num território de influência deles ainda. Então, Jesus, ele mostra que onde esses poderes das trevas estão, existe o caos, o resultado é destruição, o resultado é morte. É isso que os poderes das trevas, eles querem com cada um de nós. Mas Jesus, ele quer o contrário do que os poderes das trevas querem conosco. Jesus, ele quer anular essa influência. E na verdade, sabemos hoje que Jesus, a gente já sabe o final da história. Jesus, ele morreu, ele ressuscitou, e o que é que diz em Efésios capítulo 1? Que ele conquistou, que ele obteve vitória sobre todos os poderes das trevas. E ele nos libertou da influência desses poderes das trevas. Nós que cremos em Cristo, se quisermos e tivermos compromisso, esses poderes não vão nos influenciar. Agora, não é para você e eu ficarmos numa posição passiva, sentado no banco da igreja sem fazer nada. Nós devemos nos vestir da armadura de Deus, porque esses poderes, eles continuam fortes. E quem pode exercer influência sobre os poderes das trevas não somos nós. É única, exclusivamente a Jesus Cristo que pode. Jesus é o único. E nós devemos nos apropriar do seu poder, da sua conquista, e em unidade em torno da pessoa de Cristo,
nos mantermos firmes como luz desse mundo, como exibição do poder da ressurreição de Cristo, vivendo em unidade, em compromisso com o reino de Deus. Isso, meus irmãos, só irá acontecer quando de fato eu e cada um de vocês estivermos compromissados com este reino, com este rei, e não com este mundo. Talvez você diga assim: mas Claudino, eu estou cansado, eu tenho muitos compromissos para fora. Você não sabe a quantidade de horas que eu trabalho, você não sabe a quantidade de netos que eu tenho que cuidar, você não sabe as dores do meu corpo, você não sabe a dor que eu estou sentindo, você não sabe de nada sobre mim, mas Jesus sabe, e Jesus diz: eu ressuscitei, eu morri, eu coloquei em você o poder da minha ressurreição, eu venci, e você pode vencer não por você, mas por mim. E você pode ter um compromisso comigo, de relacionamento, de prioridade do reino, apesar dos seus vários compromissos com esse mundo, porque eu domino sobre todas as coisas. Será que a gente se treme e diz: Filho do Deus Altíssimo, e nós com o coração transformado, diferentemente dos demônios que obedeceram, nós obedecemos por causa da luz e da transformação e da influência dessa luz em nós, e porque Jesus Cristo, como no capítulo 4, no capítulo 3, ele prende o valente, meus irmãos, ele prende o poderoso, ele prende a influência deste mundo, e ele prende porque ele é mais forte. E se você está com ele, e se você se relaciona com ele, Deus, ele te dá forças para você mudar o seu status, que talvez esteja no alto da pirâmide social. Você ganha bem, você tem uma posição de influência, para você se colocar numa posição baixa e valorizar aquilo que ninguém valoriza neste mundo, que é o serviço, que é a humilhação, que é o compromisso, que é deixar de muitas vezes aproveitar um deleite, um desejo que você tinha há tantos anos e dizer: não, eu vou usar esse tempo para outra coisa, porque eu estou gastando muito meu tempo com este mundo, sem investir em vidas, sem investir em conhecimento da palavra de Deus e conhecimento acerca de Cristo, e investir no meu tempo na Netflix, em horas e horas de série, de filme, de tempo com outras coisas, sem pensar naquilo que Jesus a todo momento tinha no seu coração, que são o quê? As pessoas. Jesus, ele vai para um canto gentil, pensando nas pessoas, num canto que os judeus viam como impuro, como inacessível. Ele pega a pior pessoa dali e ele transforma essa vida. Será que a gente tem essa chama no nosso coração? Porque, meus irmãos, se nós não temos a chama do nosso rei, de fato combater os poderes das trevas, e você não combate os poderes das trevas debatendo no Instagram, debatendo no Facebook, debatendo com as pessoas, mas você combate o império das trevas servindo com a luz do Evangelho. É você mostrando, é você pegando a mão na massa e dizendo: eu sirvo ao rei. E você demonstrando isso com o poder da ressurreição de Cristo e evidenciando o amor que Cristo tem pelas almas perdidas, pelas pessoas perdidas deste mundo. Hoje nós vimos que Jesus não é apenas um exemplo, um exemplo moral, ele não é apenas um mestre, ele é o rei vivo que tem autoridade real sobre as trevas. No encontro que ele teve
com esse endemoniado, nenhuma prisão interior é grande demais para ele libertar. Esse homem, ele vivia afastado, ele vivia entre os mortos, ele vivia num momento obscuro da sua vida, mas basta uma palavra de Cristo. E quem sabe, você é aquela palavra de Cristo para a pessoa que está precisando dessa transformação. A verdade é que muitos vivem hoje como esse homem, com traumas, com pecados, com vícios, com medos, e vai esvaziado por dentro, mesmo aparentando liberdade por fora. E isso vale tanto para aqueles que não conhecem a Jesus ainda, quanto aqueles que já entregaram sua vida a Cristo, mas continuam presos com correntes invisíveis, parecendo que os poderes das trevas o dominam ainda. A mensagem de hoje é clara: não aceite viver entre túmulos, entre sepulcros, numa condição de morte, quando Jesus veio dar a verdadeira vida. Se você ainda não crê em Jesus, saiba que o libertador dos poderes das trevas, do domínio das trevas, está chamando hoje. Corra até Ele, não o rejeite, Ele pode te restaurar. Se você já crê em Jesus, mas está vivendo uma vida de prisão, que exibe mais os poderes das trevas do que o poder da ressurreição, lembre-se, a libertação não é só um momento da vida, não é só um ponto que você viveu no passado, é uma nova vida que você vive continuamente, vivendo como alguém verdadeiramente livre, vivendo como alguém que exibe a luz de Cristo, porque o Rei Jesus chegou e onde Ele reina, as trevas não podem permanecer. Receba-o, renda-se a Ele, viva em liberdade de verdade, porque Jesus é o grande libertador dos poderes das trevas. Feche comigo os seus olhos, meus irmãos, vamos orar a esse Rei maravilhoso. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, para agradecer essa obra grandiosa de Jesus Cristo, agradecer o Rei que não veio com uma coroa, que não veio com um exército, não veio em violência, não veio pegando em armas, não veio ferindo as pessoas, mas Ele veio de uma maneira totalmente inesperada e Ele libertou a muitos. Agradecemos a esse Rei maravilhoso que não encontra dificuldade em alcançar as pessoas, por mais obscuro que seja a situação, por mais difícil que seja o ambiente que essa pessoa se encontra. E essa pessoa fomos nós um dia, e nós agradecemos, Deus, porque servíamos às trevas. Estávamos como esse homem, vivendo nos túmulos. Agradecemos a Ti, Deus, porque mesmo não querendo o Senhor veio ao nosso encontro, se encarnou, veio na história e foi em lugares distantes para nos buscar. Agradecemos essa obra de salvação que nos constrange, que nos humilha. E no momento em que o Senhor expulsou os poderes das trevas do nosso coração, não restou nada mais a fazermos, a não ser responder em amor. Agradecemos a Ti, Deus, por esse amor que brota em nosso coração, pelo Teu amor por nós. Pedimos a Ti, meu Senhor, que possamos ter a capacidade de replicar o Teu exemplo, de chegar onde há trevas, de chegar onde há escuridão, de termos um compromisso maior contigo, para chegarmos nesses lugares preparados, para chegarmos nessas pessoas preparados, com não o nosso poder, não com a nossa força, mas pelo Teu poder, que venceu as trevas,
Deus, nos ajuda a nos apropriar deste poder, para não cansarmos, para não sermos influenciados. Ajuda cada membro dessa igreja a fortalecer um ao outro, a ajudar aquele que está sem a armadura de Deus, para colocar a armadura de Deus e para juntos enfrentarmos essa batalha, que não é contra o sangue, não é contra a carne, mas é contra os poderes celestiais das trevas. Nos ajuda a termos essa consciência e a renunciarmos à nossa vida, assim como nosso Senhor e Salvador renunciou a dele. Nos ajuda a amarmos as pessoas que estão nessa condição, de levarmos a palavra de Cristo, de lançarmos a semente, de investirmos em vidas, de nos relacionarmos um com o outro, para que a luz de Cristo, ela seja evidente na nossa igreja. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje, pela graça de Deus, vamos receber duas pessoas, uma família que vão se tornar membros da nossa igreja. Eu quero chamar aqui Gabriel Cunha de Figueiredo Lima, Yasmin Brasiliano Lima e o pequeno